Olá, queridos da Igreja do Castelo, que alegria poder falar com vocês nessa vigília. Eu desde já quero agradecer pela recepção que eu e o irmão Vandercy tivemos no dia de hoje. E eu quero falar nesses momentos que nós temos, nesses momentos finais, sobre o Espírito Santo. Jesus Cristo estava falando no livro de Mateus, no livro de João, no capítulo 16, abra comigo a sua Bíblia, João capítulo 16, a partir do versículo 7, e ele está se despedindo dos discípulos. Era um dia antes da crucifixão. Ele diz assim: Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque pois tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Aí ele fala interessante: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for e vou-lo enviar, eu vou-lo enviarei. Olha só o versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Versículo 12. Tenho ainda muito mais a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Queridos, o Espírito Santo sempre esteve atuando dentro do ser humano na Terra, sempre esteve. Para que vocês tenham uma ideia, quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos, a Bíblia sempre fala no trono do Pai, no trono do Filho. Mas a Bíblia nunca fala do Espírito Santo, do trono do Espírito Santo. E por causa disso, durante muitos anos, é, houve uma ideia de que a igreja adventista não acreditava no Espírito Santo. Mas isso não é uma verdade. Hoje eu não tenho um tempo específico para poder explicar isso para vocês hoje, mas os nossos pioneiros, na sua maioria, acreditavam na ação do Espírito Santo. Alguns dizem que o Espírito Santo é uma força, mas na verdade, a Bíblia, principalmente em parte do livro dos Atos, você vê a atuação do Espírito Santo. Mas vamos voltar um pouquinho. O Espírito Santo, ele sempre esteve presente. E por que que você não encontra exatamente o trono do Espírito Santo na Bíblia? Por quê? Porque os seres humanos foram criados para que nós pudéssemos ser um templo para que alguém pudesse ser habitado, para ser habitado. E o ser, a forma em que Deus habita em nós é através do seu Espírito. O Espírito Santo é o personagem da Trindade mais misterioso e que a Bíblia não dá muita ênfase, não dá muita explicação sobre ele. Mas o que a Bíblia fala do Espírito Santo é suficiente para nós entendermos que o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele fala, ele tem sentimento, ele se entristece, né, ele dá ordens, né? E nós encontramos no capítulo 5 de Atos, quando naquele ato de Ananias e Safira, quando Pedro diz a esses dois, principalmente a Ananias, que eles mentiram ao Espírito Santo. E eles dizem assim: olha, vocês não mentiram simplesmente para qualquer pessoa, mas vocês mentiram a Deus. E deixa bem claro que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o agente, é um agente criador. Ele participou da criação do mundo. A palavra de Deus diz que quando o filho, tanto o pai como o filho estavam presentes na criação do mundo, embora o agente criador de tudo, que deu ordem para que as coisas acontecessem, fosse Cristo, o Espírito Santo foi o ser que preparou o caminho para a criação. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo estava pairando sobre a face das águas. O que que significa? Ele estava planejando a situação, olhando tudo, preparando a situação para que o filho desse a ordem para que as coisas acontecessem. Outra, o Espírito Santo sempre esteve presente no coração dos patriarcas de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés fala do Espírito Santo. A palavra de Deus fala que na criação da monarquia de Israel, o Espírito Santo
preparou o coração do rei Saul, que mais tarde o rejeitou, né? E esse é o grande problema do ser humano quando há uma rejeição do Espírito Santo. E ele encheu a Davi. E conforme o tempo vai passando, o Espírito Santo sempre está atuando. Davi diz que ele pede no Salmo 51 para que Deus não tire o Espírito Santo dele. E queridos, para que eu possa entrar no âmago da mensagem dessa noite, na vigília de vocês, o Espírito Santo, ele é a ideia, a doutrina do Espírito Santo é a doutrina que o diabo mais vai atacar nos dias que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque o Espírito Santo é o agente regenerador. É ele que regenera o ser humano. Nós somos pessoas problemáticas, nós temos tudo quanto é tipo de problema. Mas quando nós estamos procurando a Deus, e hoje, queridos, a nossa maior oração é que nós possamos ser batizados com o Espírito Santo. E esse batismo, amigos, é um batismo diário, porque o Espírito Santo é aquele que regenera o ser humano. Quando nós temos contato com Deus, Deus envia o seu Espírito. Aliás, nós estamos vivendo hoje, basicamente, algumas pessoas gostam de usar esse termo, o Deus dos bastidores. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que todos os dias nos convence do pecado. A palavra de Deus é inspirada por ele. Quando nós abrimos a palavra de Deus, que nós temos dúvida, é ao Espírito Santo que nós precisamos pedir para que nos esclareça, para que nos ensine. E nesses últimos tempos, queridos, tudo que Satanás vai fazer é que as pessoas não entendam a função do Espírito Santo na vida do crente. Principalmente que as pessoas não entendam o poder que o Espírito Santo tem na vida das pessoas. Nós somos falhos, somos problemáticos, mas quando nós estamos procurando poder na palavra de Deus, quando nós temos contato em oração com Deus, Deus nos envia todos os dias a porção do seu Espírito. A palavra de Deus fala no livro de Joel sobre duas chuvas, uma chuva serôdia e uma chuva temporã. Para que vocês tenham uma ideia, Joel começou a profetizar nos tempos passados de que haveria uma chuva chamada temporã. Essa chuva era uma chuva que caía num período para que pudesse preparar a terra para o plantio. E nós sabemos que, espiritualmente falando, essa chuva caiu no Pentecostes, ela caiu com tanto poder que foi suficiente para que o mundo conhecido daquela época conhecesse o poder do Evangelho. A irmã White diz que isso vai voltar a acontecer de novo. E de uma certa forma, voltando ao que Joel disse, porque vai haver uma chuva serôdia, a chuva serôdia, na época da plantação em Israel, era uma chuva mais torrencial que servia para amadurecimento dos legumes, das frutas, das coisas que se plantavam. Queridos, o Espírito Santo vai cair com profusão sobre a igreja nos dias atuais. E a chamada chuva serôdia. E muitos dos enganos de Satanás vai cair nessa época. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós ainda estamos vivendo o período da chuva temporã, que tem caído com muito poder, muito azeite, e muitos de nós não temos aproveitado. Temos tirado tempo para TV, para séries e outras coisas, e nós estamos perdendo tempo em procurar a luminária, o azeite, o alimento que existe aqui, que é inspirado pelo Espírito Santo. Queridos, o Satanás vai trabalhar tanto em relação aos enganos sobre o Espírito Santo que, infelizmente, quem não recebe a chuva temporã hoje não vai receber a chuva serôdia. E eu gostaria de deixar apenas um apelo para nós encerrarmos essa pequena reflexão de hoje. As pessoas estão pregando no púlpito que o Espírito Santo é uma força. E segundo a irmã White, esse ensino é um ensino alfa de Satanás. Se Satanás conseguir tirar das pessoas a concepção do poder da ação do Espírito Santo na vida das pessoas, isso é um sinal de que essa pessoa vai se perder. Deixa eu dizer, não existe salvação sem a ação do Espírito Santo. E eu vou deixar um outro recado para a igreja. Queridos, se nós não tivermos união, se nós não buscarmos união e unidade, o Espírito Santo não vai atuar no nosso meio. Se o Espírito Santo não atuar na igreja, pode fechar a porta da igreja e botar lá, olha,
nós fechamos a igreja por falta de poder do Espírito Santo. Se nós não estivermos buscando tanto poder e a união entre nós, o Espírito Santo não vai agir. E deixa eu dizer uma coisa para nós encerrarmos. O Espírito Santo, nós fomos criados para que o Espírito Santo habitasse em nós. Nós somos o seu templo. Se o Espírito Santo não habitar na nossa vida, outro Espírito vai atuar. E outra coisa, o Espírito Santo é o agente que dirige a igreja é dirigida por ele. A igreja precisa ter o poder dele. E se o Espírito Santo não atuar na sua igreja, outro poder maligno vai atuar com certeza. Mas que Deus possa abençoar a você e que você tenha certeza que esse poder, que esse Deus, o Espírito Santo, esse Paráclito, esse ser maravilhoso que nos enche a vida de alegria, de luz e de poder, ele quer entrar na tua vida a cada dia e a cada dia nos regenerar. Que Deus abençoe você e que você tenha um ótimo início de semana.